Constelação familiar não é um movimento matemático, ou seja, o que eu falo aqui, o que eu vou mostrar para vocês aqui que aconteceu nessa constelação, não significa que é um movimento que acontece em todas as outras constelações quando o assunto é esse aqui. Constelação familiar é uma técnica filosófica, ela é uma filosofia aplicada de maneira terapêutica. E quando a gente fala dessa filosofia aplicada de maneira terapêutica, nós precisamos nos atentar à fenomenologia, ou seja, nós vamos observar o fenômeno e assim a gente vai facilitar o olhar do cliente para a sua própria experiência familiar sistêmica. Então, o que eu falo nessa constelação vale para esse movimento com essa pessoa que veio constelar. A gente não pode tomar como exemplo e replicar isso de uma maneira sistemática por aí, onde a gente vivenciar as nossas experiências, ok? Meu nome é Eulaliene Moraes e eu sou consteladora sistêmica familiar aqui na cidade de Caratinga, Minas Gerais, e também nas cidades de Inhapim e Manhuaçu, Minas Gerais, além do atendimento em constelações sistêmicas familiares online. E hoje eu venho trazer para vocês um olhar para uma constelação que eu atendi há um tempo atrás e um movimento que é bastante comum da gente que é constelador sistêmico familiar, vemos também em outras constelações. Então aqui nós temos uma cliente que veio constelar a dificuldade dela de deixar o pai ir. Essa cliente tem um pai, idoso, e esse pai ele está muito debilitado, está passando por situações assim de saúde, onde muito em breve é possível que ele que ele faleça. E essa cliente, só de pensar nessa possibilidade, ela tem muito medo, muita dor, muito desespero. Então ela veio constelar esse tema. Nessa constelação, a cliente que veio constelar o medo de perder o pai, o medo da morte desse pai que estava adoentado, a gente coloca um bonequinho para representar a cliente, é esse bonequinho amarelo, criança, e ela coloca os bonequinhos com as mãos para frente. Logo à frente, a gente tem um representante para o pai. Esse bonequinho amarelinho aqui, ele representa o pai. Então, a gente pode observar a cliente adulta tomando esse pai. É um desejo muito profundo dessa cliente de tomar esse pai, de estar com esse pai, de sugar mais alguma coisa ali. Mas olha que interessante, ao decorrer da constelação, a cliente coloca um bonequinho para representar ela, o eu criança, que é um passado dessa cliente. E olha só o eu criança dessa cliente. Fica de costas praticamente para esse pai. Ou seja, lá atrás, essa cliente ela teve muita dificuldade de tomar esse pai. E agora, adulta, essa cliente ela busca esse pai. Essa dor que ela sente na perspectiva da morte desse pai representa aí um movimento de compensação. No fundo, ela compensa um movimento anterior que ela não conseguiu fazer quando ela era mais nova. E por que essa cliente, quando ela era mais nova, ela não conseguia tomar esse pai? A gente vai entendendo isso ao longo da constelação, quando ela coloca bonequinhos para representar a pena, que ela fala que sente tanto, e também um bonequinho para representar a mãe. E aí essa cliente pega bonequinhos da mesma cor para representar tanto a pena que ela diz sentir, quanto a mãe. E o eu criança da cliente olha para a pena e a pena olha para a mãe. E aí a gente consegue compreender que a pena que essa cliente sente não é simplesmente a pena de perder esse pai, mas é uma pena que a acompanha há muito tempo. Uma pena que ela tinha da mãe porque ela sabia que esse pai havia muitas vezes magoado essa mãe. Através de traições, através de vivências difíceis deste casal, e ela como criança, ela se tornou aliada dessa mãe. Então ela tinha muita pena da mãe e tinha muita raiva do pai. Então ela não conseguia tomar esse pai no coração. Ela fazia uma distinção entre certo e errado, e aí ela fazia uma negação dessa força masculina que ela, como filha, recebeu.
Então, quando criança, ela se virou de costas para esse pai. Ela não toma esse pai, ela critica esse pai, ela acusa esse pai, ela nega esse pai. E ela fica aqui, aliada com essa mamãe. Já o eu adulto dessa cliente, muito mais aberto, ele busca esse papai. Só que ele busca também numa postura infantil. Se vocês observarem, o bonequinho também é criança. Então ela busca numa postura infantil no sentido de que me dê o que eu não tomei lá atrás. Eu preciso que você me dê. E aí ela não vira para a vida. Esse boneco azul é o boneco que representa a vida. Conseguem observar que se ela disser para esse pai assim: querido papai, você me deu o suficiente, agora eu sigo a minha vida e eu te deixo em paz, ela naturalmente se vira para frente, deixando papai e mamãe atrás, porque eles vieram atrás. Eles deram a vida para ela. Ela toma essa vida, passa essa vida para frente, ela se vira naturalmente para o bonequinho que veio representar a vida. A maneira como ela posicionou os bonecos nessa constelação mostra que ela, no fundo, ainda reivindica algo desse pai. Por mais que ela faça hoje esse movimento de querer tomar esse pai, né, com amor, ela quer se aproximar desse pai com amor, é um movimento que ainda está em desordem. Porque ela, como adulta, não faz esse movimento de reconhecer que esse pai deu tudo, que ela está cheia desse papai. E por isso, ela pode deixar esse papai ir no tempo dele. Ela não tem mais nada que reivindicar dessa relação. Quando uma filha ou um filho reivindica que o pai ainda viva, que o pai tenha saúde, principalmente nessa situação, quando é algo que é reivindicado, forçado, a gente pode entender aí que existem grandes possibilidades desse filho estar na postura infantil, ainda querendo dizer para esse pai assim: você ainda tem alguma coisa para me dar, que eu ainda não tenho, que eu ainda não tenho capacidade de desenvolver. Quando ela toma a vida, ela olha para frente. Quando ela toma os pais de uma maneira adulta, numa postura adulta e grata verdadeiramente, ela se vira para frente. Algo muito interessante nessa constelação também é que ela coloca um bonequinho para representar um ex-parceiro que ela teve, e ela coloca esse ex-parceiro aqui atrás. Esse ex-parceiro também vem um bonequinho verde. Olha que interessante. O bonequinho da mãe é um boneco verde, o bonequinho da pena é um boneco verde e o bonequinho desse ex-parceiro também é um boneco verde. O que a gente consegue compreender ao decorrer dessa constelação? Que esse relacionamento foi um relacionamento muito difícil para a cliente, um relacionamento abusivo, um relacionamento que trouxe também muitas dores. No fundo, existe uma repetição sistêmica aqui de um padrão de sofrimento. Como essa cliente, quando ela era criança, ela tomou a dor da mãe, ela se tornou aliada dessa mãe, ela acabou trazendo para a vida dela uma repetição de padrões de relacionamento. Nesse relacionamento, houve traições, houve também muitas dificuldades, assim como o relacionamento que essa mãe, que a cliente dá um leve, né, toma algo desse sofrimento dessa mãe para ela, também passava. Neste lado aqui, a gente consegue ver um bonequinho branco que está levemente curvado e ele olha para esse pai da cliente. Esse bonequinho aqui é o medo. A cliente tem muito medo da perda desse pai. E esse bonequinho, ele veio, de fato, olhando para esse papai. A cliente se emociona muito olhando esses movimentos e consegue compreender que a postura com que ela quer hoje, como adulta, tomar esse pai é uma postura que está na desordem. Na desordem porque esse papai, ele já deu o suficiente. Essa cliente tem muito medo porque ela sente que ela não tem o suficiente. Quando ela olha para isso, ela compreende que ela pode deixar esse papai ir. Deixar o papai ir não significa que não vai haver dor, que ela não vai passar por um processo de luto, mas ela consegue passar por esse processo de uma maneira muito mais saudável, muito mais resiliente, quando ela entende que as suas raízes são as raízes certas
e que o papai continua vivendo em cada movimento dela em direção à vida. Honrar pai e mãe não significa ficar aqui, olhando para o papai e para a mamãe. Honrar pai e mãe significa tomar pai e mãe e, quando adultos, voltar toda essa força para as próximas gerações. Então esse é um movimento específico dessa constelação. Esse movimento não é um movimento matemático, mas eu quis compartilhar essa linda constelação com vocês. No final, ela ordenou os bonecos, ela ordenou esse campo e foi de grande aprendizado. Eu fico por aqui. Gratidão a todos vocês.